senador democrata John Manchin está defendendo sua posição. Ele disse que sua posição sobre o amplo projeto de reforma eleitoral permanecerá inalterada após a reunião com grupos de direitos civis. As negociações sobre o projeto de lei de infraestrutura chegaram ao fim. Agora, o presidente Biden está buscando outros caminhos para tentar aprovar seu plano de infraestrutura. E um novo relatório sobre quanto os mais ricos da América pagam em impostos acaba de ser lançado. Agora, o Departamento do Tesouro está pedindo às autoridades que investiguem como os registros fiscais de alguns americanos vazaram. Confira todos esses assuntos hoje no Diante dos Fatos. Olá, bem-vindo ao Diante dos Fatos, eu sou Marina Dalila. O senador democrata Joe Manchin está defendendo sua posição. Ele tem causado bastante agitação desde que publicou um artigo de opinião em seu estado natal. Ele está abordando questões chaves que seus colegas democratas estão apoiando. Uma dessas questões é o amplo projeto de lei de reforma eleitoral HR1 ou Ato do Povo. Manchin se reuniu com grupos de direitos civis na terça-feira. Ele disse a repórteres depois que sua postura permanece inalterada. Ele falou: não havia nada basicamente a favor ou contra. Basicamente, a posição de todos foi discutida. Não, eu não acho que ninguém mudou de posição sobre isso, conforme publicou o The Hill. O grupo de líderes afro-americanos incluía Al Sharpton. Eles discutiram sua posição e também expressaram seus pontos de vista. Os grupos de direitos civis estavam tentando aumentar a pressão sobre Manchin. O senador disse: foi um encontro muito bom, muito produtivo e muito informativo. Estou muito honrado por todos nós termos tido a chance de falar e ouvir uns aos outros. E é disso que se trata, aprender e ouvir. Manchin disse depois que ficou honrado por ter a chance de falar e ouvir, acrescentando: é disso que se trata, aprendemos e ouvimos. Tivemos uma conversa construtiva. Acho que todo mundo sabe muito bem a importância do que estamos fazendo. E acho que estou muito preocupado com nossa democracia, protegendo o direito de voto das pessoas. Manchin disse aos repórteres que não acredita que ninguém tenha mudado de posição após a reunião. Manchin é o único senador democrata que não copatrocinou o projeto. O líder na maioria no Senado, Chuck Schumer, está prometendo ter uma votação planejada sobre o projeto de lei ainda este mês. Manchin está agora se encontrando em maus lençóis. O deputado Jamal Bowman começou a assumir uma postura cada vez mais linha dura contra Manchin, dizendo à CNN: Joe Manchin se tornou o novo Mitch McConnell. Mitch McConnell, durante a presidência de Obama, disse que faria tudo ao seu alcance para impedir o então presidente Barack Obama. Ele repetiu isso durante a presidência de Biden, dizendo que faria tudo ao seu alcance para impedir o presidente Biden, e agora Joe Manchin está fazendo tudo ao seu alcance para parar a democracia e parar nosso trabalho pelo povo, o trabalho que o povo nos enviou para fazer aqui. Enquanto isso, Trump e outros republicanos estão elogiando Manchin por não apoiar o projeto. Trump disse durante uma entrevista à Fox News na segunda-feira: ele está fazendo a coisa certa e isso é muito importante. Caso contrário, você estará lotando a quadra. Você vai fazer todos os tipos de coisas muito, muito ruins que eram impensáveis e nunca foram mencionadas durante a eleição. Ninguém trouxe essas coisas à tona. Quanto à administração atual, a resistência contínua de Manchin está causando dor de cabeça. O presidente Biden também indicou sua frustração com o senador da Virgínia Ocidental recentemente, dizendo: eu ouço todas as pessoas da TV dizendo por que Biden não faz isso. Pois bem, porque Biden só teve maioria de efetivamente 4 votos na casa e um empate no Senado com 2 membros do Senado que votam mais com meus amigos republicanos. A frustração de Biden há poucos dias agora aparentemente se transformou em realidade, com o senador Manchin escrevendo um artigo em um jornal local da Virgínia Ocidental, o Charleston Gazette-Mail, dizendo que não votará pelo Ato do Povo, ou The People Act. Ele escreveu no Charleston Gazette-Mail: acredito que a legislação eleitoral partidária destruirá os já enfraquecidos vínculos de nossa democracia e, por esse motivo, votarei contra a lei do povo.
Agora, o governo Biden está lutando por respostas, com a secretária de imprensa da Casa Branca, Jen Psaki, dizendo recentemente: claramente, o senador Manchin declarou seu ponto de vista em seu artigo de opinião no fim de semana, que muitos de vocês parecem ter lido como nós, mas a visão do presidente é que precisamos seguir em frente não apenas com a lei de direitos de voto de John Lewis, mas também com a legislação como o ato do povo. E a presidente da Câmara, Nancy Pelosi, está reunindo apoio, dizendo aos democratas para continuar insistindo com o projeto de reforma eleitoral. Ela enviou uma carta aos democratas da Câmara na terça-feira, encorajando-os a encontrar uma maneira de ajudar a aprovar o projeto no Senado. Quanto ao projeto de lei de revisão de votação, Manchin criticou democratas e republicanos por tentarem ganhar vantagem politizando a reforma eleitoral. O The People Act eliminaria quase todos os requisitos de identificação com foto e também forçaria os estados a oferecer 15 dias de votação antecipada e permitir votação sem desculpas por ausências. Também faria com que os estados implementassem o registro eleitoral automático e permitissem o registro no mesmo dia em qualquer dia de votação. Na esteira de uma eleição contenciosa de 2020, muitos estados vermelhos apresentaram medidas para garantir eleições. Isso restringe a votação por correspondência e adiciona mais requisitos de identidade. Por outro lado, os democratas estão tentando tornar permanentes os procedimentos de votação de emergência usados como resultado da pandemia. A oposição de Manchin significa que o For the People Act tem uma chance mínima, na melhor das hipóteses. Mas não é apenas o projeto de lei de reforma eleitoral que Manchin está enfrentando. Ele também indicou que provavelmente não votará no enorme pacote de infraestrutura de Biden se ele não tiver apoio bipartidário. Quanto ao projeto de lei de infraestrutura, o presidente Biden encerrou as negociações sobre o projeto com a importante republicana, a senadora Shelley Moore Capito. A última proposta do Partido Republicano chegou a 928 bilhões de dólares, pouco menos de 1 trilhão, enquanto o plano de Biden mais recente chegou a 1,7 trilhões. A secretária de imprensa da Casa Branca, Jen Psaki, disse que a oferta de Capito não atendeu às necessidades essenciais do país. Capito disse que ficou extremamente desapontada após a ligação, mas disse que não acha que os republicanos jogaram mal nas negociações. Capito disse que Biden muito claramente concordou com sua contra-oferta de gastar 1 trilhão de dólares em 8 anos, mas disse que sua equipe rapidamente voltou atrás. De acordo com a Casa Branca, Biden não cede em duas questões: nenhuma ação e não aumentar os impostos sobre os americanos que ganham menos de 400 mil dólares. Houve desacordo de ambos os lados sobre o que é considerado infraestrutura. Republicanos e alguns democratas pediram infraestrutura adicional, como estradas, pontes e banda larga, enquanto os democratas queriam itens mais progressistas, como lares para idosos e mensalidades universitárias gratuitas. Eles chamam isso de infraestrutura humana. Outra área de desacordo era como pagar por isso. Capito disse que parte do dinheiro do pacote de ajuda Covid-19 não tem nada a ver com o vírus. Ela e o líder da minoria no Senado, Mitch McConnell, dizem que o dinheiro desse pacote deveria ir para a infraestrutura em vez disso. Os democratas discordam. A secretária de imprensa da Casa Branca, Jen Psaki, disse em maio que Biden compartilha da visão do senador Warren, que disse que as famílias de classe média estão pagando mais do que seu quinhão e que os que estão no topo não estão fazendo sua parte. Então, certamente, ele tem esse objetivo em comum. Ele acrescentou também que a última oferta que vimos do grupo da senadora Capito não atendeu às necessidades essenciais do nosso país de restaurar estradas e pontes, nos preparar para um futuro de energia limpa e criar empregos. Biden agora está conversando com um grupo diferente que inclui os senadores Sinema, Manchin e Cassidy. O senador republicano Bill Cassidy disse a repórteres em seu grupo de 20 que está analisando uma proposta que viria em cerca de 900 bilhões de dólares em 5 anos. Ao mesmo tempo, Biden pediu ao líder da maioria do Senado, Chuck Schumer, que se preparasse para aplicar a legislação usando a reconciliação orçamentária. Este método permitiria que o projeto de lei fosse aprovado sem qualquer apoio republicano.
Foi assim que o cobiçado pacote de alívio de 1,9 trilhões foi aprovado em maio. E pode muito bem ser que parte do projeto de lei que será aprovado seja bipartidário e parte será por meio da reconciliação, mas não vamos sacrificar a grandeza e a ousadia deste projeto de lei. Muitos democratas disseram ser a favor da reconciliação, mas o senador Manchin resistiu a esses esforços. Os democratas não podem perder um único senador no Senado dividido igualmente. Como forma de compensar quaisquer desvantagens do aumento de impostos sobre as empresas, Biden também está buscando cooperação internacional sobre a alíquota mínima global de impostos corporativos. O Departamento do Tesouro discutiu a alíquota tributária mínima global para empresas durante uma reunião recente com os líderes do G20, dizendo que o Tesouro propôs ao grupo diretor que a alíquota tributária mínima global deveria ser de pelo menos 15%. Acrescentando, o Tesouro ressaltou que 15% era um piso e que as discussões devem continuar a ser ambiciosas e empurrar essa taxa para cima. A presidente do Conselho de Consultores Econômicos da Casa Branca, Cecília Rouse, disse: a ideia é garantir que as empresas paguem sua parte justa para fechar algumas das brechas, o que significa que mais empresas estão realmente colocando mais dinheiro no exterior, em solo americano, e ter um imposto mínimo global para que possamos trabalhar com o resto de nossos parceiros comerciais, para que possamos trabalhar com o resto do mundo, para que as empresas paguem por sua parte justa em todo o mundo. E agora, falando de impostos, o Departamento do Tesouro está pedindo às autoridades que investiguem como os registros fiscais de alguns americanos vazaram depois que uma reportagem da mídia foi divulgada sobre impostos pagos por alguns dos mais ricos da América. Jen Psaki disse: obviamente, levamos isso muito a sério. Não vou comentar sobre divulgações não autorizadas específicas de informações confidenciais do governo. Posso dizer que, falando de maneira geral, sabemos que há mais a ser feito para garantir que as empresas, indivíduos que estão com a maior renda, estão pagando mais de sua parte justa. O meio de comunicação ProPublica conseguiu uma grande quantidade de dados do IRS. Esses dados incluem declarações de impostos de milhares de pessoas que ganham mais na América em mais de 15 anos. A agência não informou como conseguiu os dados. As informações revelam que, em alguns anos, bilionários como Jeff Bezos e Elon Musk não pagarão imposto de renda federal. A ProPublica estima que as 25 pessoas mais ricas da América pagaram 13,6 bilhões de dólares em impostos sobre a renda entre 2014 e 2018, período durante o qual sua riqueza coletiva aumentou mais de 400 bilhões para uma taxa de imposto real de apenas 3,4%. O comissário do IRS confirmou que uma investigação está em andamento. E para quem tem filhos, um novo pagamento mensal do governo pode chegar até você. O dinheiro pode começar a chegar já em julho e faz parte de um plano de resgate americano de 1,9 trilhões de dólares de Biden. Na segunda-feira, o IRS começou a enviar cartas para 36 milhões de famílias que poderiam se qualificar para o pagamento adiantado sob um relativamente novo crédito de imposto infantil. O IRS disse que a maioria das famílias não precisará tomar medidas extras. Cada família elegível poderia receber até $300 por criança por mês, de meados de julho a meados de dezembro. Os pagamentos serão emitidos em 15 de julho, 13 de agosto, 15 de setembro, 15 de outubro, 15 de novembro e 15 de dezembro. O valor a ser pago varia de acordo com a renda e a idade de cada filho. Aqueles que se qualificam ganham menos de $75 mil por ano por indivíduo, cerca de $102 mil para o chefe de família e $150 mil para ambos. Os pais poderiam receber até $1.600 a mais por criança por ano do que sob o crédito fiscal anterior. O Tax Policy Center estima que mais de 90% das famílias com crianças receberão um benefício médio de $4.380. Por hoje é só no Diante dos Fatos. Obrigada por assistir e até a próxima.